projeto Nova Terra acontece nas cidades de Barão de Grajaú, no Maranhão, e em Floriano, no Piauí, com ações inovadoras que vêm mudando a realidade de centenas de famílias, destacando a entrega de filtros de barros que oferecem água saudável, entrega de cestas básicas para famílias vulneráveis, cadeiras de rodas para aqueles com problemas de locomoção, bicicletas para as crianças seguirem rumo à escola, entrega de caixas d'água, dentre dezenas de outras atividades. Participe! Doe para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles. Olá, estamos de volta com o nosso terceiro programa sobre perdão e amor, processos para a cura. Hoje iremos falar sobre a natureza humana. Como o ser humano está presente em si, qual é a natureza humana, a sua formação, a sua constituição, até mesmo mental, a sua formação de consciência, corpo, para que possa dar uma resposta em harmonia para as pessoas com as quais convivemos. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, também você pode fazer uns comentários, me fazer perguntas através do meu WhatsApp, que em seguida nós iremos exibir aqui. Estaremos ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. Mas digamos que você tem um compromisso na próxima quarta-feira, às 18 horas. O que é que você vai fazer? Assiste depois, porque o nosso curso fica gravado e disponível gratuitamente no nosso canal UFO Piauí no YouTube. Bem, a natureza humana, nós, enquanto seres humanos, nós possuímos uma força, uma possibilidade de vida. E dentro dessa possibilidade de vida, nós vamos interagindo com as outras forças, com as outras possibilidades de vida. Essa força, isso que nos move, é a nossa consciência mais profunda, ou, se quisermos dizer, o nosso self, aquele interior, o cerne, o centro, a essência. Isso nos conduz. Porém, para que esse cerne, essa consciência nos conduza, é necessário existir as subpersonalidades, ou seja, outros fatores, outras pequenas turbinas nessa engrenagem completa que somos, que são as subpersonalidades. Essas subpersonalidades nós já as conhecemos, porque no dia a dia nós tratamos e lidamos mais com essas subpersonalidades do que com o cerne em si, com a essência do que somos. Eu poderia citar algumas superpersonalidades, como por exemplo a raiva, o ódio, o rancor, a inveja, o vitimismo, o orgulho, o egoísmo. Essas subpersonalidades que vai compondo quem somos, elas vão nos conduzindo no nosso processo evolutivo. É impossível, observem bem isso, é impossível viver no planeta Terra, nesse momento em que nós estamos vivendo, no grau evolutivo que nos encontramos, com a personalidade que temos, com as necessidades que ainda nos é exigida para chegarmos à perfeição, como a necessidade reencarnatória, porque através da reencarnação, outras personalidades do passado, às vezes, se faz presente aqui em nós, como elas também permeiam todo o nosso ser e todas as nossas atitudes também. Porque não somos um ser que surgiu agora, nós somos eterno e estamos nesse processo evolutivo por meio das reencarnações. Com isso, todos esses outros processos que estão aqui, todos esses motorzinhos, como eu gosto de chamar, porque eles nos impulsionam a tomar atitudes. Eu falei até em aulas passadas sobre a questão de como a raiva nos impulsiona em determinados momentos, como a própria inveja daquilo que é do outro também nos impulsiona. Porque a inveja, ela só é ruim
quando nós passamos a atacar o outro por inveja do que ele é, do que ele possui. Mas quando essa inveja faz nos despertar o que ainda não somos, mas poderemos ser se nós trabalharmos, se nós buscarmos também o mesmo conhecimento, tomar novas atitudes para então alcançar o que o outro alcançou, essa inveja é sadia, é uma inveja boa. Então todos esses motorzinhos, eles são bons, mas eles precisam ser vistos com outro olhar, outra percepção, outro modo de ver qual a utilidade deles, por que eles estão nos impulsionando. Esse é o grande diferencial. A consciência é o centro e o livre-arbítrio é o direito de escolha, de escolher. Agora observa, se a consciência é o centro, é o que nós podemos estar chamando de essência, o que é essencial no ser evolutivo. Se a consciência é o que nós podemos também citar como sinônimo, até mesmo self, nós preferimos chamar da consciência maior, que essa consciência nós temos, mas essa consciência ela precisa ser desperta. Mas se nós temos essa consciência lá no cerne, como essência, mas não conseguimmas chegar nela, o motivo é porque o nosso livre-arbítrio é quem controla esses motorzinhos que estão aqui na zona periférica. Que esses motorzinhos, que é inveja, raiva, discórdia, maledicência, orgulho, preconceito e várias outras coisas que estão aqui, se esse livre-arbítrio é quem controla, então conforme eles produzem energia para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução, essa energia é produzida a partir das nossas escolhas. O que é que eu quero chamar a atenção? É que mais uma vez eu estou dizendo que a responsabilidade é nossa. Nós temos um cerne, uma essência, temos os motorzinhos, que são as subpersonalidades, mas quem controla tudo isso somos nós. Bem, qual é o papel dessas subpersonalidades? É exatamente nos impulsionar. É exatamente fazer com que nós possamos chegar à perfeição. Então, nada de errado se eu sentir raiva. Nada de errado se nós sentirmos ódio. Estão nos impulsionando. Como eu trabalho essa energia, como eu trabalho essa subpersonalidade por meio das minhas escolhas? Quais escolhas? Eu tenho ódio. O que é que eu vou fazer? Perdoar? Alimentar o ódio? Tratar o ódio? Olhar para o ódio? O que eu faço com essa subpersonalidade que está sendo desperta agora na convivência com o outro? E aí vem uma coisa muito interessante. São as nossas crenças. Como eu então acredito na vida? O que é que eu trago em mim de conceitos sobre a vida? É muito importante melhorar esses nossos conteúdos para que saibamos conhecer quais os caminhos melhores, mais corretos, saudáveis, tranquilos que devemos percorrer para a harmonização desses motorzinhos. Senão, nós vamos ficar eternamente ruminando coisas do passado, ou então vamos ficar perdidos sem saber qual a melhor decisão a tomar. E sempre pedindo ao outro, me orienta, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo. Essas decisões chegam um momento que tem que ser tomada com base no que nós já conseguimos construir nós de conhecimento, de sentimentos nobres, de emoções controladas e ajustadas e etc. Isso é muito importante saber. Mas para isso é preciso criar a autoconsciência. O que seria a autoconsciência? Se a consciência é a essência, é algo que ainda nem sequer conseguimos alcançar e tocar, pelas nossas próprias fragilidades de conceitos, de percepções. Então, a autoconsciência é exatamente quando nós percebemos a nossa consciência, quem somos e o que está acontecendo. É tomar consciência desses fatores, subpersonalidades, dos motorzinhos que estão todos ligados nesse exato momento enquanto eu falo com vocês. Porém, quando nós estamos em contato diante de determinada situação
uma dessas turbininhas começa a acelerar mais do que as outras. Digamos, uma pessoa fala alguma coisa ruim contra nós, está nos defamando. Daí nós ligamos uma turbina e aceleramos, que é o ódio, a raiva. Por que falou isso de mim? Por que está falando isso de mim? Certa vez, uma diretora de casa espírita, ela começou a contar coisas sobre a minha pessoa. Isso é um caso que aconteceu comigo. E ela começa a contar as coisas e dizer coisas que eu achava estranha. Eu ficava me perguntando, será que eu sou essa pessoa? E eu não me via como ela falava. E nós temos esse hábito de sempre achar que as outras pessoas que falam mal, elas falam mal porque elas são maledicentes e só falam a mentira. Daí eu fiquei com muito ódio dela, porque ela não precisava falar mal de mim. Porém, quando eu senti o ódio e a raiva, minha autoconsciência disse, então espera, não vamos deixar nos alimentar, lembra do vaso de lixo e o vaso de flores, não vamos acumular o lixo, que é o ódio. Eu sei que ela está jogando em mim muito lixo, com as palavras grosseiras, mentirosas, como assim eu pensava. Então eu comecei a sentir muito ódio, então eu me permiti ser um vaso que armazena lixo. Daí, certa noite, eu sentindo assim, muita raiva porque nós temos um péssimo defeito que é ouvir o que as outras estão falando sobre a nossa pessoa. Se nós não acreditamos, por que damos ouvido? Daí, uma noite com muita raiva, Blandina, que é uma das minhas amigas espirituais, quiçá a mais de todas, ela chega para mim e diz para mim, por que você está com raiva? Isso era de madrugada. E eu olhei para ela e disse assim, olha, eu estou com raiva porque determinada pessoa está fazendo isso e isso. E por que você está acordado de madrugada? Porque isso está me preocupando tanto, isso está me magoando tanto, que eu perdi o sono no meio da madrugada. E agora estou refletindo sobre isso. E ela me orientou da seguinte forma, olha, o problema é que teu orgulho não permite que outras pessoas digam que você é algo diferente do que você já imaginou e que você pensa que é. Você está sempre pensando que é a melhor pessoa do mundo, uma pessoa perfeita, que só faz o bem, que só age no bem, que ajuda o próximo, que faz tudo perfeito. Só que você não é assim. E você não é assim. No entanto, ela diz algo contrário ao que você está achando. Não importa se o que ela fala é mentira ou verdade. Para ti, o que importa é que ela fala algo que você não quer ouvir. E se você não quer ouvir, te incomoda. Se ela está falando mentiras, pelo menos uma coisa é verdade. Você ainda é tão orgulhoso que não consegue ouvir a opinião do outro. O que era que eu estava fazendo? Eu estava dando corda à turbina da raiva e do orgulho. E estava cada vez mais enraivecido por não aceitar a opinião do outro, por não querer ouvir a opinião do outro. Se está certo ou se está errado, cabe à pessoa que fala. Mas quanto a nós, devemos simplesmente perceber, dentro desta autoconsciência, olhando para si mesmo e para as reações que temos, para as nossas emoções e dizer, tem alguma coisa errada aqui. Porque se eu estou com raiva, estou com ódio, tem alguma coisa errada. E eu tenho que buscar essa harmonia interior. Bem, se ao invés dessa orientação da Blandina, ou mesmo com a orientação de Blandina, eu insisto no ódio contra aquela pessoa, daqui a pouco eu vou ligar uma segunda turbina, que é a turbina da vingança. Eu vou desejar, então, me vingar, punir aquela pessoa que estava falando mal de mim, aquela diretora de casa espírita. Com isso, eu vou criando uma ideia fixa e vou limitando toda a minha percepção de vida. As outras pessoas vão chegar para falar comigo, vão dar ideias maravilhosas, mas eu não vou dar ouvidos porque a minha mente está ocupada tão somente na vingança, no ódio contra aquela diretora. Isso pode durar 40, 50 anos se nós não buscarmos um tratamento rápido ou pelo menos serenar as emoções, buscar uma calma espiritual
para que nós possamos reagir de modo correto. Ou melhor, nem reagir, agir de modo correto. Buscar as formas melhores para tratar com aquela pessoa que está falando aquelas coisas. Com certeza, um dos caminhos será: chama a pessoa para conversar. Conversa e se acalma. E chega a um consenso. Por que você está fazendo isso? Porém, se a gente não consegue chamar e conversar, ou se a outra pessoa, mesmo a gente chamando e conversando, ela não muda a postura dela em relação a nós, o melhor caminho então é se afastar, mas sem levar ódio, sem levar o rancor, sem guardar ressentimento. Saindo, como nós dizemos às vezes, de boa, com tranquilidade, com paz de espírito e deixando ela, então, com os pensamentos dela. Porém, nós não vamos mais alimentar as duas turbinas, nem do ódio, nem da vingança, para que nós tenhamos paz de espírito e as outras turbinas, então, que estão ali ligadas, as outras turbinas, que pode ser a turbina da paz, do amor, que vai nos levar ao self, a nossa consciência plena, calma e tranquila, essas turbinas possam começar a serem trabalhadas. Porque aí é um processo interessante, observa, a partir do momento no embate com a outra pessoa, é que nós vamos descobrindo o amor. Porque nessa diferença, se nós alimentarmos e mantermos essa turbina da raiva e da vingança sempre ligada, o que vai acontecer? Nós vamos estar sempre no embate, intranquilos, insatisfeitos, com insônias, vamos gerar várias doenças psicológicas e físicas também em nós, vamos adoecer as nossas células. Porém, quando nós buscamos o perdão e o amor, que são também turbinas que estão por ali, são subpersonalidades que estão também na periferia, esperando para serem trabalhadas. Quando a nossa escolha for o perdão e o amor para com aquela pessoa que está nos agredindo, nós estamos praticando o quê? O amor, a caridade e a bondade, que são outras turbinas que vão sendo ligadas, aceleradas e vão nos levando à verdadeira consciência, o nosso despertar espiritual. Isso é interessante. Porém, às vezes, observem bem, nós somos como uma criança. Existem coisas que nós aprendemos na infância e que nós trazemos até hoje. Vamos citar um exemplo. Nós aprendemos na infância que se a gente chorar, se a gente gritar, se nós fizermos A ou B, as outras pessoas vão nos atender nas nossas necessidades. Ou seja, nós estamos manipulando as outras pessoas. Se eu fizer isso, aquilo e aquilo, as outras pessoas vão fazer exatamente o que eu desejo. Se eu não fizer, elas não farão o que eu estou querendo. Então eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que manipular as outras pessoas para conseguir o que eu quero. Nada contra uma criança de 6 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos fazer isso. Agora, um adulto de 50 anos é complicado. Ainda está manipulando as outras pessoas com palavras, com frases, com gestos, com ações, atitudes para poder conseguir o que quer, essa pessoa é infantil. Da mesma forma, começar um jogo de intrigas entre pessoas do local de trabalho, só para também conseguir uma promoção ou isso e aquilo, isso também é infantilidade, é uma maldade infantil. Parece aquelas crianças que ficam mentindo para o pai e para a mãe sobre o irmão, só para ganhar o que o pai havia prometido para o outro e ela também queria. E ela quer para ela, mas não quer para o irmão. Ou seja, é um jogo infantil que ainda trazemos em nós. Tudo normal dependendo da idade, mas chega uma hora em que não podemos mais fazer isso. Essa raiva crônica, essa agitação, essa ansiedade, esses papéis de vítima, de controlador. Eu não sei se eu já disse para vocês que aquela pessoa que controla tudo é porque ela é a mais descontrolada de todos. Como ela está tão descontrolada, ela tenta controlar todo mundo. Os outros são descontrolados, mas ele tem uma autoconsciência sobre o seu descontrole.
E aquela pessoa que tenta controlar a casa, controlar o local de trabalho, a vizinhança, tudo ele tenta controlar, o condomínio, tudo está no controle dele, é porque ele é tão descontrolado que ele tem que manter um controle sobre as coisas para tentar se sentir um pouco melhor. Outras pessoas não precisam dessa tentativa de controle, de modo algum, porque ela está sempre consciente dos seus descontroles momentâneos. Toda essa agitação, ansiedade, ela é gerada justamente dessa falta de agir com alegria. Quando é crônica, observem bem, quando é exagerado, quando você tenta o controle do mundo, quando você tem uma ansiedade louca que não para, constante, quando nós temos uma raiva que não passa, que quando olha já não consegue, tudo isso aí é construído ao longo do tempo, nada acontece no momento em que a ação ou a agressão surgiu, tudo já foi construído ao longo do tempo, ao longo da caminhada, ali ela só está explodindo, como dizemos, é a gota d'água que fez transbordar o copo, né, e causou o tsunami que está causando agora, e tudo isso só está acontecendo porque não conseguimos agir com alegria, com espontaneidade, agir com clareza, que é a autoconsciência sobre quem de fato sou, quais são os meus sentimentos. Certa vez, Blandina disse para mim assim, você precisa, Crispim, todos os dias pela manhã, levar no seu bolso uma grande quantidade de perdão. Porque o perdão verdadeiro e o perdão que purifica a alma, o perdão que nos tranquiliza, é aquele que é dado antes da ofensa. Mas como é que eu posso perdoar antes mesmo de ser ofendido? A partir do momento que nós ampliamos a nossa consciência, nós sabemos quem somos e percebemos todos os nossos motorzinhos. Quando nós percebemos todas as nossas subpersonalidades, os motorzinhos, que eles serão acionados um ou outro em determinado momento, dependendo do embate da vida, quando nós percebemos como somos, como eles são ligados, qual é a intensidade de cada um, isso eu me percebendo na autoconsciência. Automaticamente eu percebo isso no outro. Quando o outro vem com aquela energia, com aquela força que para nos agredir, para dizer coisas, nós já sabemos que isso vai acontecer. Nós já vemos essa possibilidade. Isso está dentro do campo das possibilidades evolutivas que nós já temos consciência disso. Com isso, quando a pessoa chega, imediatamente a nossa turbina também começa a ligar. É contato de turbina a turbina, de subpersonalidade a subpersonalidade. Eu com a outra pessoa, você com a outra pessoa. Então a pessoa chega para causar um conflito, imediatamente a minha turbina começa a ligar. Que é aí onde começa a discussão entre os casais, entre patrão e funcionários, vizinhos, colegas de trabalho e etc. Aí começa a ligar a minha turbina quando ele liga a dele. E aí as nossas turbinas estão ligadas e começa o conflito. Se eu tenho consciência do que sou e sei qual é a melhor maneira para agir, que é uma maneira que traz a minha alegria, a alegria do ambiente, imediatamente eu paro de acionar a minha turbina do ódio. Aquela turbina que devolve na mesma moeda. Eu desligo ela e começo a ligar uma segunda turbina que é a do perdão. Isso é o perdão. Olha como o perdão é importante em todos os momentos da vida. Aí eu começo a ligar a turbina do perdão, que é o que Blandina diz. O perdão é dado antes, por causa da autoconsciência, do momento, da consciência do que sou. Aí imediatamente é desligado e a outra pessoa não encontra forças para causar aquela briga e aquela intriga. Que daí então surge o amor, que é uma outra turbina essencial, porque o amor é o cerne, o centro do self, o centro da consciência, o centro do que somos. O que é que nos impede de ser assim? O que nos impede de ser dessa forma? O que nos impede é exatamente os medos. Os medos, os nossos medos, são os elementos que nos impedem. Vê só, vamos então raciocinar sobre o medo. Eu tenho medo de mudar.
Eu tenho medo de, se não revidar, a outra pessoa perceber que eu sou um fraco. Eu não revidei porque eu perdoei e nem porque eu estou expandindo o meu ser para encontrar-me com Deus. Não. Eu não revidei porque eu sou um fraco. Eu tenho medo de que pensem assim. Então eu vou revidar. Eu quero controlar todo mundo. E se eu deixasse de controlar? Se eu deixasse a minha filha ser ela mesma? Se eu deixasse a minha esposa agir um pouco como ela quer que haja? Um pouco como ela quer ser, deseja ser? Se eu fizer isso, então eu deixo de ser o patriarca. Eu deixo de ser aquela pessoa que manda na casa. Ou então eu penso assim, aí essa casa desaba. Se já está ruim eu controlando, imagine sem eu controlar. Mas está ruim é porque eu estou no controle de tudo, sem deixar que as outras pessoas opinem e vivam livremente. Que isso aí é o que está causando todo o transtorno. Os medos. Então nós devemos educar esse medo, trabalhar esse medo. Mas esse medo só é percebido também com a autoconsciência. Eu olhando para mim, eu me testando. Se eu deixar de fazer isso, se eu agir de outra forma, será que eu não consigo avançar? Será que eu não consigo ser feliz também de outro modo, de outra forma? Será que eu tenho que ser sempre o mesmo? Será que eu sou um rio que não desce? Um rio que permanece sempre no mesmo lugar? Ou seja, eu não sou mais nem um rio, eu sou uma piscina de água parada? Porque se eu sou assim, então não estou evoluindo, eu não estou me permitindo. E os afluentes desse rio não podem desaguar suas águas em mim, porque eu tenho medo desses afluentes terem águas poluídas. Então é preciso que eu sempre me preserve fechado em uma piscina, sem permitir que as outras pessoas participem, penetrem nas minhas águas, se joguem, mergulhem. Até porque talvez eu nem sei se eu tenha peixes para alimentar a humanidade, talvez eu só tenha ervas daninhas. Assim penso eu. Então tudo isso é o medo que nos impede de evoluir. Outra coisa bastante interessante é que tudo isso que eu estou falando necessita uma comunicação interior. Então o que é que nós estamos ruminando? O que é que nós estamos pensando o tempo todo? Quais são as nossas conversas interiores? Qual é a nossa comunicação entre as subpersonalidades, entre si, entre as subpersonalidades minhas com as dos outros, e entre essas subpersonalidades que estão simplesmente me impulsionando? Elas não estão aqui para me tornar pior do que já sou, porque ninguém piora, só melhora, mas elas estão nos impulsionando para o self, para o centro da consciência, a essência divina, a centelha divina que há em nós. Então ela está sempre nos impulsionando, mas qual é o diálogo que existe entre nós? Eu paro para pensar, para meditar às vezes, eu paro para me fortalecer, para fortalecer essa relação entre o que eu sou e o que é o self, eu paro para que isso aconteça. Tudo isso vai me levar a agir com criatividade. Se eu estou parando, se eu estou dizendo, dessa vez eu não vou responder o meu patrão dessa forma, dessa vez eu não vou agredir a outra pessoa dessa forma, se eu estou agindo desse jeito, eu estou tendo processos criativos, bons, insights. Eu estou tendo contato com os meus mentores espirituais, com os conteúdos que eu já li, com o meu próprio espírito que já tem um cabedal de conhecimentos bons. Eu estou tendo esse contato e estou me desenvolvendo e estou crescendo. Isso é preciso o quê? Para tudo isso, para melhorar esse processo e acelerar? A meditação, é preciso também a oração, é preciso as afirmações positivas, exercícios físicos, caminhadas. Respirar sempre, para que o corpo todo possa ser sentido, para então a gente agir com compaixão, compaixão para com o próximo, compaixão para consigo mesmo, aceitação das diferenças, em busca de um mundo melhor, em busca de um crescimento espiritual. Eu me recordo de um filme maravilhoso
Você pode encontrar esse filme na Netflix. É Um Sonho de Liberdade. 2 atores excelentes. Talvez esteja na lista entre os melhores atores do mundo. O Morgan Freeman, que é maravilhoso, e o Tim Burton. O Tim Burton está tão interessante porque ele está muito novinho nesse filme. Esse filme é de 1994. Um Sonho de Liberdade. Eu creio que muitas pessoas já assistiram esse filme. E ele é um exemplo de vida, porque o Tim Burton, ele se supera dentro da prisão. Ele cria uma biblioteca dentro dessa prisão. E na convivência, vocês podem imaginar o quanto de ódio que existe ali dentro de um presídio, de raiva. Nós temos um trabalho voluntário na penitenciária de Vereda Grande, em Floriano, e vamos estender esse trabalho voluntário para 2 outros presídios na cidade de Picos, no Piauí, que fica a 180 quilômetros de Floriano. Por que nós estamos citando esse filme recomendando como uma boa opção para você também? Porque ali dentro você vai ver, dentro do presídio, o Tim Burton é acusado de ter matado a própria esposa e o amante. Mas ele sabe que não matou, mas não tem como se defender, porque todas as provas dizem que ele matou. Não vou contar mais, porque aí eu vou estar dando o filme para vocês, fica sem graça. Mas aí ele é preso e ele vai ter que conviver com aquelas diferenças. Mas dentro dali, ele descobre também muitas coisas boas. Tem subpersonalidades terríveis, motorzinhos terríveis sendo ligados ali, de ódio, inveja, de perseguição, de vingança, mas ali também eles conseguem ligar vários motorzinhos de amor, de caridade, de bondade. Um momento em que eles juntos constroem uma grande e linda biblioteca dentro do presídio. Um momento em que eles constroem escolas para que eles possam estudar e conseguir, mesmo ali dentro, que todos estão cumprindo prisão perpétua, mas eles dão para a gente por que está estudando, por que tudo isso, se não vão sair dali. Então, eles começam a dar para a gente exemplos de vida, de superação belíssimos. E no final, é um final lindíssimo, o final do filme do Tim Burton com Morgan Freeman, e nos deixa uma lição de vida, que a vida, é como ele diz, tem uma hora que ele fala, que me deixou assim, em meio a tudo aquilo, ele diz assim, a vida é esperança. Isso é tão lindo saber, porque isso desperta em nós a nossa consciência sublime, mais profunda. Gratidão. Próxima quarta estaremos aqui novamente discutindo um tema maravilhoso que vai nos levar também à descoberta dessa nossa autoconsciência, dessa percepção do que somos, olhar para nós, para então sermos pessoas transformadas pelo amor e pelo perdão. Gratidão. O projeto Nova Terra acontece nas cidades de Barão de Grajaú, no Maranhão, e em Floriano, no Piauí, com ações inovadoras que vêm mudando a realidade de centenas de famílias, destacando a entrega de filtros de barros que oferecem água saudável, entrega de cestas básicas para famílias vulneráveis, cadeiras de rodas para aqueles com problemas de locomoção, bicicletas para as crianças seguirem rumo à escola, entrega de caixas d'água, dentre dezenas de outras atividades. Participe! Doe para a comunidade espírita cristã Joana de Ângeles.